Sabemos que beber vinho moderadamente não é pecado, mas o que dizer a respeito da cerveja e outras bebidas quentes? Eu quero começar eu quero partir do princípio bíblico, depois a gente vai para os exemplos, para as ilustrações. O que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, acerca do pastor e acerca do diácono, é que ele não seja muito dado ao vinho. O primeiro ponto é esse. A Bíblia não faz uma proibição de beber vinho. O que a Bíblia proíbe é o excesso. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, Paulo trata disso em Coríntios, falando de comida, mas nós extraímos o princípio do que Paulo diz em Coríntios, quando Paulo estabelece ali o que nós chamamos de lei do amor. O que é a lei do amor? É a capacidade que Deus dá daquele que é mais forte na fé se sacrificar pelo que é mais fraco na fé. Então, se você vai fazer algo, mesmo tendo a liberdade cristã, a liberdade bíblica para isso, se você vai fazer algo que escandaliza o próximo, então não faça. Porque você vai estar sendo responsável por ferir a consciência de outra pessoa. Tá? Então, os princípios bíblicos basicamente são esses. Poderia dar alguns exemplos. Tem um caso de um pastor que eu conheço, que quando ele foi à Europa pela primeira vez, participar de um congresso de pastores, ele, no intervalo, saiu para almoçar com alguns pastores de lá da região, eu acho que era a Alemanha. E aqueles pastores, na hora do almoço, estavam bebendo, e bebendo uma bebida forte, não era vinho. E naquela cultura, isso é algo normal, natural. Só que os pastores não estavam se excedendo, eles conheciam o seu limite. Esse pastor brasileiro que se escandalizou, porque nós estamos falando agora de um hábito cultural. Então, nós precisamos entender que muitas coisas que nós queremos proibir diz mais respeito à cultura brasileira do que ao princípio bíblico propriamente dito. Precisamos saber diferenciar o que é cultura e o que é princípio bíblico, porque muitas vezes nós queremos fundamentar uma prática de vida cristã alicerçada no aspecto cultural, quando a Bíblia está nos dando liberdade para fazer aquilo e nós não fazemos, simplesmente por conta de uma barreira cultural. E aí nós deixamos de viver como cristãos e começamos a viver como religiosos. Existe uma grande diferença entre ambos.